Estamos aqui no programa É Tudo Questão de Atitude para levar até você informações positivas, informações de como você pode tomar uma atitude positiva e melhor na sua vida. E eu estou entrevistando hoje eu vou entrevistar o Ivan José. Eu falo que quando eu quero falar de política ou quando eu quero entrar nesse assunto, tem sempre o Ivan para vir me dar umas dicas, porque ele lê sobre isso, ele estuda sobre isso, ele conversa muito sobre isso. Ivan, prazer estar aqui contigo de novo, viu? Prazer é meu, sempre um prazer vir aqui falar com vocês um pouco, trocar ideias, né? Muito legal. Isso é bacana. E eu estava falando para o Ivan, eu queria falar sobre a antiga Lei Rouanet, que hoje é a Lei de Incentivo à Cultura, mudada recentemente, agora em janeiro e fevereiro, né, com esse novo governo. E, Ivan, a princípio a grande alteração foi essa queda, né? Se você não sabe disso, tem um teto para captar recurso para projetos, ou sociais ou culturais. E esse teto era de 60 milhões de reais e caiu para 1 milhão. Eu acho que isso no final foi algo sensato do governo, né, Ivan? Exatamente. A questão era a seguinte, o teto era 60 milhões e eu acho que ninguém conseguiu captar tudo isso, né? Mas 20 milhões, 15 milhões, tal, muita gente conseguiu. E vamos pensar uma coisa, 20 pessoas ficaram de fora porque uma conseguiu 20 milhões. Né? E nem sempre é com projetos bons, projetos de cultura mesmo, né? Tem até um exemplo, em São Paulo tem uma balada que captou 5 milhões e 600, alguma coisa assim, para uma balada, né? Tem muito pouco de cultura numa balada, né? Enquanto projeto super interessante de gente que batalha duro pela sociedade para difundir cultura, tirar gente das ruas, né? Às vezes não consegue, né? O ano passado, por exemplo, o último ano de Lei Rouanet mesmo, né, com esse nome, cerca de 97% dos recursos, né, da lei, né, dos recursos para a lei, foram para menos da metade dos projetos pedidos para o governo, né, para o Ministério. Sempre no estado de São Paulo e no Rio, né? Centralizado no Sudeste. Exatamente. Tem alguma coisinha da Bahia, muito quase nada de Minas Gerais, o resto é São Paulo e Rio de Janeiro. Principalmente Rio de Janeiro é a bola da vez aí para conseguir. Eu não sei como que eles fazem, mas eles conseguem muito recurso, né? Eles são mais espertos, vamos dizer assim, nisso daí. E aí um grupo de teatro, ou sei lá, por exemplo, lá do Nordeste, por exemplo, não consegue acessar porque já deu o teto, né, do incentivo à cultura. É engraçado que assim, né, você falou que a Lei Rouanet agora chama Lei de Incentivo à Cultura. Realmente, mudou oficialmente o nome, mas na base da Lei Rouanet o projeto era esse, né, Incentivo à Cultura, só mudou o título. E é muito legal que essa lei foi criada com um objetivo muito bom, né? Foi muito interessante a forma que eles criaram ela, só que não vem sendo respeitada, né? Como a gente tem uma fiscalização muito ruim no Brasil, ela não vem sendo respeitada da forma que deveria, né? Ela foi criada justamente para isso. Quem tem um projeto e não tem recursos para alavancar esse projeto, para expor esse projeto, então a lei veio para ajudar, para dar recurso para difundir esse projeto, né? Então é uma lei muito interessante. Só que ao longo do tempo ela foi meio que sendo manipulada por gente mais esperta, né? E que foi captando muito dinheiro para uns grupos, alguns cantores famosos, alguns grupos famosos, né? Alguns circos famosos, né? Que aí cobra R$700 o ingresso, mas está pegando 15 milhões, por exemplo, né? Da Lei Rouanet. Então, agora, com a nova lei, tem uma coisa muito interessante também, que eu acho, que é a obrigatoriedade mesmo, no início da lei, em 91, quando foi criada,
Era para ter uma percentagem de ingressos a preços populares e tal, mas não tinha fiscalização e não tinha um projeto muito definido. Agora é bem definidinho. Metade dos ingressos tem que ser a preços populares de verdade, né? E você precisa comprovar de maneira mais eficaz a necessidade dos recursos. Então, alguns que eram mais espertinhos, fica mais difícil de captar dinheiro agora. E se captar, conseguir é no máximo R$1 milhão e não... Como era 60 Exatamente. milhões. Interessante que eu vi no Ivan falar, é verdade, tem alguns projetos que são praticamente 100% captados através da Lei de Incentivo à Cultura e que a gente não consegue levar os filhos para assistir, porque é muito caro o ingresso. Então eu acredito, até eu me beneficio dessa lei, né, em alguns livros que eu escrevi, até o meu próprio projeto, Embaixadores da Prevenção, tem incentivo fiscal de cultura. E interessante que assim, tem que ter uma fiscalização realmente, in loco, o que vocês estão fazendo, como vocês estão fazendo, porque cada um sabe o que faz, né, Ivan? Então a gente sabe que as fotos que a gente via, os relatórios são verídicos, acontecem realmente. Mas quantas vezes será que acontece para criança pobre, para a periferia, para quem realmente precisa? Porque se é dinheiro público, né, Ivan, é de imposto. E se é de imposto, é para todo mundo, não é para quem pode pagar. E o interessante é que eu escuto muito assim, a Lei Rouanet é bacana, mas todo esse dinheiro deveria ser investido em saúde. Todo esse dinheiro deveria ser investido em segurança. Eu não concordo. Eu acho que tem que ter segurança, saúde, educação, um equilíbrio. E tem muita gente boa na cultura fazendo bons projetos, ajudando a periferia. Então, é difícil você tentar ajeitar, porque tem coisa boa e tem coisa que não é tão boa, né? Mas em todo o governo, em todo o sistema de agrupamento, seja financeiro ou de pessoas, tem falhas, não é? Uma coisa é a gente pensar, não, eu estou fazendo certo, como é o seu caso, né, que eu pude acompanhar em lançamento de alguns livros. Os livros são doados, você dá os livros para as pessoas, você não cobra ingresso para o dia de autor, não tem nada disso, né? O projeto é social de verdade, né? Aí que é a diferença, ao meu ver. Como que você pega recursos públicos para investir numa coisa que você diz que é social, mas não está fazendo social? Você está cobrando caro os ingressos, né? Então, acho que não combina, não vai de acordo ao projeto inicial Sim. da lei. O objetivo, né? Exatamente. O objetivo. Então, hoje o assunto é Lei de Incentivo à Cultura, e eu estou conversando aqui com o Ivan, é uma pessoa muito conectada à política, tudo que está acontecendo, e a gente fala, né, vamos ter um pouco de paciência com esse novo governo, parece que eles estão querendo ajeitar, né, Ivan? É que tem tanta coisa para arrumar no Brasil. Esses dias eu fui dar uma palestra, e eu sempre nas minhas palestras eu falo que o mundo só melhora, e que por mais que a gente atrapalhe, vai chegar um momento que a sociedade vai ser muito melhor, porque a gente está tendo uma outra consciência. E aí foi interessante que eu falo o seguinte, não vamos querer mudar do Brasil, vamos tentar mudar o Brasil. E quando eu finalizei a palestra, um senhor assim, muito bem financeiramente, depois ele me contou a história dele, ele veio falar o seguinte, você sabe que eu já viajei o mundo inteiro, né? E eu acho que o Brasil é o melhor país que existe, porque tem muita coisa para fazer aqui. Tem muitos países da Europa, Estados Unidos, que assim, as coisas já funcionam. Tem coisas para melhorar, mas já funciona. Agora no Brasil tem tudo por fazer, né, Ivan? Em termos de política, é exatamente isso, né? Exatamente. E eu acho que o governo está com boas ideias, sim. Não estou aqui para defender o governo, mas tem bons projetos. Tem um interesse maior em cortar gastos, coisas que a gente não via há muito tempo. Né, uma ideia de montar equipe de governo mais capacitada, menos política, né, isso é muito bom também. E a questão da fiscalização que a gente estava falando precisa melhorar muito, né, mas precisa recursos para isso também. Mas o Brasil tem dinheiro, mais ou menos, tem muita dívida, né? O Brasil paga bilhões e bilhões de juros por mês, gente. Vocês não têm ideia, o negócio é astronômico. Em 2010, em 2002, o Brasil devia 1,5 trilhão de reais. Hoje é 4,5 trilhões, triplicou. Imagina juro de
eu acho que chega a quase 10% ao ano. É muita coisa. Imagina quanto de juro tem que pagar. Não, você vai falar uma conta que nunca vai acabar, né? Exatamente. Aí tem gente que fala assim, não, então o melhor é não pagar essa dívida, né? Porque eu já ouvi isso. O melhor é não pagar essa dívida e investir esse dinheiro que paga de juros na saúde, na educação, como você falou aí agora também, né? Mas e aí? A gente fecha as portas para todo mundo, vira Cuba? Eu acho que não é uma boa ideia, né? Porque no momento que você sinaliza, nem precisa não pagar, mas sinaliza que não vai pagar, todos os investimentos que iam ser feitos no Brasil cortam, né? E aí a gente fecha como Cuba fechou e a gente vê o atraso de vida que é Cuba, né? Basta ver, andar na rua e ver os carros de lá, que é tudo da década de 40 e 50, né? Quase não tem carros mais novos e as pessoas, né, na extrema pobreza, né? Então acho que não é por aí também, né? Tem que pagar. E aí para pagar acaba tirando dinheiro de recursos como da educação, da saúde, da segurança, da cultura, né? Outra coisa que eu acho interessante que o Brasil, o governo tentando cortar os gastos, uniu 3 ministérios num só, né? Extinguiu o Ministério da Cultura, extinguiu o Ministério do Esporte e o da... esqueci alguma coisa... Turismo? Está tudo na educação, né? Não, eu esqueci o nome do outro ministério. E agora é tudo da cidadania, não é que extinguiu, agrupou num só, né? Porque a gente tinha ministérios extremamente inchados, né? Com muita gente trabalhando e pouco eficientes. Então, por que não juntar esses ministérios? Né? E então não é que acabou o Ministério da Cultura, ele só juntou a outros, né? Com certeza, o Ministério da Cultura ainda existe, funciona, inclusive eu estava falando com o Ivan aqui nos bastidores que realmente a prestação de contas dele é muito eficiente, porque é totalmente online e qualquer detalhezinho errado volta e a conta trava e você não consegue mais receber, então é muito bacana. A gente está falando sobre lei de incentivo à cultura, sobre política. Vamos para um rápido apoio cultural e a gente já volta. Estou aqui com o Ivan José, nós estamos falando de política. E Ivan, a gente falou 2 vezes no bloco anterior sobre fiscalização, né? E o interessante é que, como eu falei para você, alguns dos meus projetos foram incentivados e realmente o Ministério da Cultura, que era na época, falou vamos visitar o projeto e acabou não indo e toda essa documentação é feita via online, mas tem muitos momentos que é importante estar em loco, né? Saber de onde vêm as fotos, quais são as creches atendidas, isso é importante que o governo conseguisse fazer, não sei se é por incompetência ou por falta de dinheiro, mas assim, é algo que tinha que acontecer, né? Então, eu acho que a presença física do fiscal, do grupo de fiscalização, eu acho extremamente importante. Você vê uma coisa com os seus próprios olhos ali, né? Está pisando no local, sabendo que existe de fato. E quando é só online, dá para manipular alguma coisa, né? Quem tem boa índole faz tudo certinho, mas quem não tem, dá para dar um jeitinho. E a gente sabe que, tradicionalmente, o jeitinho brasileiro existe e que é mais trambicagem do que jeitinho, na verdade, né? Precisa mudar essa cultura do jeitinho brasileiro, né? Então, não adianta a gente cobrar dos políticos, do governo, das autoridades, honestidade e principalmente extrema honestidade, se a população não é extremamente honesta, né? Então, acho que a gente precisa mudar essa cultura. Na hora que eu ver alguma coisa que não é meu, que dá para eu levar embora, mas não é meu, e eu pensar, não é meu, não vou levar embora, e o filho da gente vê a gente fazendo isso, né? As coisas começam a melhorar, né? Agora você imagina, você está com seu filho ali de 6, 7 anos, 10 anos, e você está fazendo coisas erradas, eles estão vendo, né? E aí eles acham, bom, se o meu pai pode fazer errado, eu também posso fazer errado. E aí cria-se a cultura. Por exemplo,
falar de uma coisa nada a ver, mas só como exemplo, o Estado Islâmico, por exemplo, ele consegue fazer soldados com 7, 8 anos de idade e já virar soldados. Eles colocam na cabeça das crianças que tem que ser daquele jeito e tal, porque é fácil manipular uma criança. Agora, se você, como pai, como mãe, não der bom exemplo, se tiver mau exemplo de vocês, o que vocês podem esperar deles no futuro? Com certeza. Ivan, você me fez lembrar de algo, assim, eu falo que é tudo questão de atitude, é bom, porque as pessoas que eu entrevisto me fazem lembrar das coisas que aconteceram ontem. Domingo eu saí com a Gabi, minha filha de 9 anos, que eu falo muito aqui, e olha como é interessante como essa nova geração está mudando. E nós fomos conversar com uma pessoa que tem na família um político muito forte em Campinas, e ela brincou, né? Ah, Gabi, se você quiser ir com ele fazer um curso fora, no exterior, sobre política, né? Eu acho que seria legal, você tem esse perfil, tudo. Ela, tá bom. Quando chegou no carro, ela falou assim, mãe, você acha que eu deveria ir? Aí eu falei assim, lógico, né, filha, é uma oportunidade. Mas você tem certeza, mãe? Porque as pessoas falam que ele rouba, né? E não é importante eu estar com as pessoas certas? Aí eu falei assim, tudo bem, Gabi, lógico que sim, mas você não roubou nada e você não pretende roubar. Então, é tudo questão da sua atitude, né? Como você vai tomar atitude perante as coisas que você vê. Eu disse, mãe, tá, tudo bem, eu estou entendendo o que você está querendo dizer, mas aquela frase que você me ensinou, me diga com quem andas que eu te direi quem és. Eu não tinha mais o que responder. As crianças hoje são espertas, elas pegam a gente, né? E olha, eu falo que não dá nem para você achar que eu estou brincando, que eu estou inventando na hora, porque é tão real. E as crianças de hoje estão muito conectadas. E ela me falou, poxa, peraí, você acha que eu poderia ir, mas você fala que, lá na escola, cuidado com quem você anda, hein? Porque é isso que vai fazer você. Então, não tem coerência no que você fala, mãe. Então, é interessante isso, né, Ivan? Eles estão mais antenados e quando você fala do exemplo para os filhos, realmente, como é que a gente quer fazer uma nova nação sem esse exemplo, sem que a gente seja esse exemplo? É difícil, né? Eu tenho um filho de 4 anos, o Davi, e esses dias eu parei no semáforo, estava vermelho, ele, pai, no vermelho a gente para, né? E no verde a gente vai, não é? Eu falei, Aí veio uma moto e passou o sinal vermelho, né? Nossa, pai, ele passou no sinal vermelho, e agora? O que vai acontecer com ele? Eu falei, olha, filho, se tiver foto ou se tiver algum amarelinho perto, vai multar ele, vai cobrar dinheiro dele. Ele, e se não tiver? Eu falei, se não tiver, filho, ele acha que se deu bem, mas ele poderia ter causado um acidente e ele se dá mal. Né? Então, muitas vezes quando a gente acha que é muito esperto, está se dando bem, eu tô indo pelo acostamento ali, todo mundo parado, eu estou me dando bem, eu posso me ferrar lá na frente. Mas o mais interessante é que a gente nem pensasse assim. Não fizesse o errado, não é com medo de se ferrar lá na frente. Não fizesse o errado porque a índole da gente não deixa fazer o errado. Não é? Eu me lembro que recentemente a gente teve a crise lá no Espírito Santo, a greve dos policiais, né? E aí eu estava conversando com uma cliente, ela disse que acha que a maioria dos brasileiros são muito bons, são honestos e tal. Eu falei, eu acho que não é a maioria. Infelizmente, a maioria dá uma de honesto com medo de alguma repreensão, alguma coisa assim. A nossa cultura precisa mudar para a honestidade. Ela falou, mas por quê? Eu falei, porque lá no Espírito Santo, por exemplo, em uma semana ou 10 dias, não sei, aconteceu 8 vezes mais o número de assalto. Será que os bandidos resolveram assaltar 8 vezes mais? Ou será que cidadãos de bem resolveram, porque não tinha polícia, não ia ser pego mesmo, ajudar os bandidos, não é? Eu imagino que não só os bandidos trabalharam mais, entre aspas, mas pessoas ditas de bem também foram. Não vou ser pego mesmo, né? Então, precisa mudar é a índole, é o pensamento. Eu não vou fazer, não é com medo de ser punido, é porque a minha índole não deixa. O certo é certo, o errado é o errado, e pronto. E tem tudo a ver com a nossa colonização, né, Ivan? Nós estamos falando de muito tempo. Então, quando as pessoas falam, nossa, como é difícil mudar o Brasil, eu tenho 40 anos, desde quando era pequena eu ouvi do meu pai que o Brasil é o país do futuro. Eu ainda acho que é um país do futuro, eu acho que isso aqui é uma potência,
em termos de terra, em termos de meio ambiente, em termos de pessoas. O que o Ivan falou a gente tem que mudar a cultura, parar de querer dar um jeitinho, parar de achar que minha grama tem que ser mais verde que a do outro e tentar ajudar o próximo e ensinar as crianças, né, Ivan, que realmente, você quer ser um dia político, não dá para fazer qualquer coisa, realmente nós precisamos ser um país digno, né, corajoso e honesto, né, Ivan? No final, acho que a honestidade é o que permeia tudo. Quando a gente tiver consciência que se todos nós formos mais honestos, é o que você falou, o Brasil tem um potencial enorme, né? Agricultura, minério, tem tanta coisa aqui no Brasil, petróleo, tem tanta coisa aqui no Brasil, o clima ajuda a produzir o que quiser. Tamanho, né, Ivan? Nosso tamanho, exatamente, né? Somos um continente praticamente, então quando acabar a corrupção, não só na política, mas dos cidadãos brasileiros, quando acabar 100%, eu não acredito que vai, mas chegar perto disso, nós seremos a maior potência do mundo, gente. Os Estados Unidos é a maior potência do mundo, mas metade dele não produz metade do ano, por causa da neve, por causa do frio. Nós não temos isso aqui. Nós podemos produzir o ano inteiro, né? A China, no momento que ela começou a abrir o mercado um pouco, ela virou a maior potência de crescimento do mundo, né? Então, a gente, quando acabar com o maior mal do Brasil, eu acho que é isso, é a corrupção, mas não só dos políticos, dos cidadãos também. Exatamente. Quando isso mudar, seremos a maior potência do mundo, eu não tenho dúvida disso. Com certeza. E aí, quando eu estou aqui nesse programa, que é só um pinguinho nesse oceano, e tem tanta gente falando coisa boa por aí, é isso. Será que não é nossa função mudar o Brasil? Né? Fazer com que ele seja melhor, através das nossas atitudes, através da nossa consciência. Não é só falar, é realmente tomar uma atitude, porque você tem informação, mas não tomar uma ação, não faz sentido. É melhor que você nem gastasse tempo pensando na informação. Então isso é muito bacana, né, Ivan? A gente caminhar, porque quando a gente fala de política, a gente está falando numa área de macro, né? É o que vai comandar muita coisa aqui embaixo. Então, como é que, se um dia eu quero estar lá, e se um dia a gente quer um brasileiro correto lá, tem que ensinar dos pequenininhos, tem que ensinar dentro de casa, algo micro que vai chegar no macro. Você falou uma coisa interessante pra caramba, que é o seguinte, no momento que eu tenho a informação e que eu falo dessa informação, mas eu não tenho atitude, vira fofoca. Exatamente. É fofoca. No momento que eu tenho a atitude de mudar, e além de eu falar, eu estou dando exemplo, eu estou mostrando às pessoas que é possível ser honesto, é possível fazer as coisas certas, né? Aí eu estou fazendo certo, mas se eu estiver só falando, eu estou mais para fofoqueiro do que para cidadão brasileiro. Com certeza, não tem atitude, né? Não tem aquela transformação que a gente quer ver. E aqui, Ivan, no programa eu entrevisto muita gente que tem feito um trabalho muito bacana. Médicos, coaches, autônomos, pessoas que têm, sabe, ex-dependentes químicos, pessoas que estão evoluindo nesse processo de ser uma pessoa melhor, de querer um Brasil melhor, né? Então, muitas pessoas estão soltando algumas amarras, estão falando, bom, peraí, eu nasci para esse propósito, eu vou atrás desse propósito. Então, isso é muito legal. O Brasil é muito novinho, né? Sempre me fala assim, não, calma, o Brasil não saiu da fralda ainda, né? Ele é muito novo, né? Mas a gente tem o costume de colocar a culpa em três partes da sociedade, na minha opinião. A escola, o governo e a igreja. Esses três setores da sociedade é que precisa mudar o Brasil. Não somos todos nós. Com certeza. Me veio a palavra família. Se a gente começa na família, a gente consegue mudar tudo isso que o Ivan falou, a escola, a política, tudo. Mas começa na gente ali em casa, bem pequenininho, para ficar macro. Ivan, muito obrigada pela tua participação, já chegou ao final. Mas já? A gente vai conversando, mas outras vezes o Ivan vai vir aqui conversar com a gente sobre política, sobre outros assuntos. Muito obrigada pela sua participação e eu te espero no próximo programa. Até lá!